Seguindo no propósito de consagração de 21 dias de jejum baseado em Daniel 9, ele continua falando sobre o pecado de não dar ouvido aos servos, os profetas. Ontem nós falamos sobre o versículo 6, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aí seguindo o versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, que hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e os de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, e aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento, que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Esses versículos de Daniel 9, ele enfatiza muito sobre o pecado de não dar ouvido à voz de Deus. E como que Deus fala conosco? Deus fala conosco claramente através da palavra, dando ali os princípios, as diretrizes do que fazer, de como proceder. Mas o povo insiste em não obedecer à voz de Deus através da sua palavra. E Deus também instituiu os profetas, que falam através da boca de Deus. É inegável o poder das profecias que foram proferidas através de Isaías, através de Jeremias e através do próprio Daniel, que teve as visões no capítulo 10 em seguida, das visões do Apocalipse, das 70 semanas. É inegável. Então Deus também fala da boca dos profetas. E ontem nós oramos pedindo perdão a Deus pelo pecado da negligência de não dar ouvidos à voz dos ungidos do Senhor, a voz dos servos de Deus, a voz dos profetas e também da palavra. E como ele continua enfatizando isso nesses próximos versículos, algo me chamou muito a atenção e me levou à lembrança de algo. Saiu uma matéria no portal Guia-me, falando do Luiz Hermínio, que ele fez um resumo das profecias feitas ao Brasil. Em 1912, por Gunnar Wingren, missionário sueco que fundou a Assembleia de Deus no Brasil. Wingren profetizou de de uma cidade chamada Belém, seria derramado tamanho poder de Deus que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. E eu não sei se vocês têm prestado atenção, mas Belém está no foco, está no radar do Brasil e do mundo por conta da COP30, o desmatamento que houve para abrir estradas para receber as autoridades mundiais, o absurdo que estão cobrando na rede hoteleira, nas casas de Airbnb, de tão caro que é, e muitos das autoridades mundiais estão dizendo que não vem por conta da falta de estrutura, por conta dos preços abusivos. Então algo está acontecendo lá em Belém do Pará. 1935, William Marion Branham, pastor que liderou o avivamento de cura após a Segunda Guerra Mundial. Branham profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. 1936, Smith Wigglesworth, precursor do pentecostalismo na Austrália. Wigglesworth profetizou que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres. O grande derramamento acontecerá no Brasil antes da vinda do Senhor. 1970, Kenneth Reagan, pai do movimento Palavra de Fé. Reagan profetizou
que, assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. 1989, John Walker, missionário americano no Brasil. Walker profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e a igreja brasileira levará vidas aos que estão espiritualmente mortos. Nós estamos vendo isso acontecer na Europa. Quantos líderes, profetas, até o nosso apóstolo Lamartine tem ido para a Europa para profetizar essa vida, esse avivamento na Europa. 1995, Mike Shea, pastor e diretor da Casa de Davi. Shea declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Aleluia. 1997, Brenda Kilpatrick liderou o avivamento de Brownsville, em Pensacola, Estados Unidos. Kilpatrick relatou que viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Aleluia! 1997, John Kilpatrick liderou o avivamento de Brownsville, em Pensacola. Marido de Brenda, o pastor declarou que o espírito da profecia será abundante no Brasil e que os jovens brasileiros farão milagres poderosos em nome do Senhor. Então foi o marido e a esposa profetizando sobre os jovens do Brasil. 1997, Valnice Milhomes, presidente do ministério em SEGEC. Valnice profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o país para o lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. 1999, Bob Jones, profeta americano. Jones viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando um fogo de avivamento. 2004, Dave Robertson, líder da igreja The Family Prayer Center, ele profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto da nação brasileira. 2004, Stacy Campbell, eu acabei de compartilhar essa profecia faz poucos dias, fundadora do Conselho Profético Internacional em Toronto. Campbell profetizou que o espírito de corrupção será abalado e que uma unção de justiça irá elevar o Brasil ao primeiro mundo, resultando em um grande avivamento. 2005, Benny Hinn, pastor e televangelista americano, em Manaus, Hinn declarou que foi levado por Deus para o Brasil para repartir a unção com uma nova geração de líderes que iriam avançar sobre todas as nações, levando poder e glória. 2005, Martin Scott, profeta americano. Scott declarou que o Brasil terá uma companhia de profetas que levará luz para as nações e que, na perspectiva de um avivamento para as nações, 1000 profetas ativos e fiéis seriam levantados para equipar o corpo de Jesus para as estações vindouras. 2006, Graham Cook, autor americano e líder apostólico. Cook profetizou que os vilarejos do Brasil, homens sem grifes, iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome de Deus e arrependimento. 2006, John Arnold, fundador da rede Catch the Fire. Arnold profetizou que o Brasil vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça e será o celeiro do mundo. 2006, Danny Silk, membro da liderança da Bethel Church. Silk profetizou que Jesus desceria no Brasil, de onde surgiriam jovens para as nações, como o fluir de justiça e revolução de cura e milagres. 2006, Andrew MacDonald, pastor americano. O pastor profetizou que o Brasil será um líder de avivamento que irá pela Europa até chegar em Jerusalém. 2008, Steve Thompson, pastor americano, ele declarou que o Senhor irá levantar jovens brasileiros que iriam abalar as nações com poder. Muitos seriam pobres, de família simples, mas com uma grande autoridade apostólica que geraria santidade e despertamento desde o Brasil até a Europa. 2008, Jack Dery, pastor americano. Dery declarou que via jovens que não eram mais
da prostituição e nem das drogas, pois o Senhor iria soprar sobre o Brasil, trazendo um vento de limpeza das margens, por causa do poderoso fluir de Deus. O país do futebol será o país do avivamento, eu creio, aleluia. Olha aí a atuação do Reviva nas casas de recuperação, resgatando esse povo, trazendo, oh, aleluia, a transformação dessas vidas. 2008, Carlos Anacondia, evangelista argentino. Anacondia profetizou que o Brasil irá liderar o movimento profético da América do Sul e será o celeiro para as nações. 2010, Guilhermo Maldonado, pastor sênior da igreja El Rei Jesus. O pastor profetizou que o Brasil está em um nível tão profundo do fluir profético em adoração que lançará jovens para todas as nações da terra. 2011, Mike Murdock, o pastor e televangelista americano. Murdock declarou que uma onda de prosperidade estaria vindo sobre o Brasil, um despertar profético que vai fluir das margens para revelar o poder de Deus nos últimos dias. Olha como as palavras elas são similares entre si. 2011, Morris Cerulo, pastor e televangelista americano, Cerulo declarou que o Brasil foi escolhido para trazer um avivamento para os últimos dias. A nação será banhada de amor e justiça em nome do Senhor, e uma estação de prosperidade virá sobre o Brasil, libertando o país da pobreza. 2015, Cindy Jacobs, quem que não lembra dessa profecia? Ela lá na Batista da Lagoinha, profetisa americana, em um culto na Igreja Batista da Lagoinha, Cindy profetizou que Deus iria trazer avivamento de santidade sobre o Brasil e que iria derrubar o espírito de corrupção e iria levantar libertadores para a nação. Aleluia. 2018, Sam Storms, pastor americano, o pastor declarou que o Espírito de Deus está equipando os jovens no Brasil com sabedoria e graça para serem luzeiros nas nações da terra. Profecias sem datações, como a de Rick Joyner, declarou que via jovens saírem do Brasil para começar a incendiar a Europa como raposas. Peter Wagner profetizou que nos últimos dias o Brasil será a esperança das nações para repartir a palavra do Senhor e que a visitação que produzirá o novo Azusa viria da nação brasileira. Rod Parsley declarou o derramamento do Espírito Santo feito sobre a Pensacola iria pairar sobre o Brasil e que as praças serão cheias de pessoas louvando a Deus. O Brasil é um país para adoração. Tommy Tenney, o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor repousará sobre o Espírito, sobre os brasileiros que levantarão a bandeira da justiça do Brasil. Aleluia, aleluia. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, meus queridos, meus irmãos, que estão nesse propósito de oração e jejum junto comigo? Eu estou compartilhando isso com vocês para que nós não caiamos no pecado de não ouvir a voz profética, de não ouvir aquilo que Deus está falando para o povo do Brasil. Há a promessa do avivamento, existe a promessa do avivamento, mas que da mesma forma que Deus está profetizando o avivamento, o inferno está mobilizando todas as hordas infernais, todos os seus principados, potestades para destruir a nação do Brasil com miséria, com censura, com oh, Deus poderoso, com a censura, com a mordaça da igreja. É isso o propósito desse governo maldito que tem levado o Brasil a esse caminho, a romper com os Estados Unidos, ao rompimento com Israel, a esse caminho de maldição. É para que este avivamento tão profetizado desde o início do século XX, que ele não aconteça, mas a mão do Senhor não vai permitir, o Senhor não vai permitir que este avivamento não aconteça. Agora, meus irmãos, é assim, se você não dá ouvidos e não busca o avivamento pessoal, o avivamento da tua família, o avivamento da tua igreja, o avivamento da tua cidade, você está pecando. Você precisa buscar esse fogo do avivamento, nós precisamos buscar este fogo do avivamento para trazer esta unção sobre os nossos filhos, sobre a próxima geração que está sendo chamada a ir além dos quatro cantos do Brasil, a alcançar as nações da Europa, as nações na Ásia, as nações na África e levar este avivamento a todos os cantos do mundo. É do nosso país que vai sair, por isso todos os profetas estão chamando, estão clamando de norte a sul,
do leste a oeste, de todos os cantos do mundo, declarando que o Brasil vai vir o avivamento. E o que você está fazendo por este avivamento? O que você tem buscado? Você conhece aquele profeta americano que profetizou, que falou sobre o tiro que o Trump ia tomar? Ele profetizou em março de 2024. E aí, em junho, o Trump tomou o tiro. E ele já havia profetizado. E ele tem falado coisas sobre o Brasil. Ao invés de ficar buscando notícias, busque os profetas, as companhias de profetas, o que os profetas de Deus têm falado. Não julguemos os profetas, mas julguemos as profecias, assim diz a palavra do Senhor. Então, se você crê nesse mover, feche agora os teus olhos e vamos orar em concordância. Pai querido, Deus bendito, Deus poderoso, Senhor, como Tu és grande, Pai. Como a sua palavra, ela é perfeita e ela não falha, a sua palavra não volta vazia, como o Senhor Jesus mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A tua palavra é atual, a tua palavra ela é viva, a tua palavra ela é poderosa como uma espada de dois gumes que penetra, trazendo a divisão do corpo e do espírito, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor faça essa divisão no meio da tua igreja, separando a alma do Espírito, Senhor, para que não sejamos crentes almáticos, mas que sejamos crentes cheios do Teu Espírito Santo e possamos ouvir e caminhar na direção do Teu Espírito, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem anunciado, daquilo que o Senhor tem proclamado que vai fazer sobre o Brasil, Senhor, que a começar a cada um de nós, Pai, que estão assistindo esse vídeo, Senhor, possamos sentir esta chama do avivamento, Senhor, queimando os nossos corações, Pai, e desejando a transformação da nossa nação e do mundo, Senhor. Vem, Senhor, vem e queima os nossos corações, Pai, que os nossos filhos sejam impactados por essa palavra, que os nossos netos sejam alcançados por essas profecias e que a geração dos jovens do Brasil, Senhor, se levante com poder, se levante com autoridade, Senhor, derrubando, destronando principados e potestades, Senhor, e que o Brasil se renda de joelhos a Ti, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e reina sobre o Brasil. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ama o povo brasileiro. Obrigada porque o Senhor ama o Brasil e o Senhor tem um propósito maravilhoso para esta terra. E ainda, Senhor, que principados, que potestades usem autoridades para impedir este mover, para impedir esta ação do Teu Espírito nesta terra, Senhor. Nós nos colocamos na brecha e declaramos que o Brasil é do Senhor e que o Senhor vai cumprir o Teu propósito, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.